Espírito Santo na vida da igreja. Mas quando nós pregamos, o objetivo não é só gerar em você o conhecimento e o entendimento de quem é o Senhor. O objetivo da pregação é gerar transformação de vidas. É claro que o entendimento vem e precisa vir. O conhecimento precisa vir. Os fundamentos precisam ser estabelecidos. Mas esses fundamentos são estabelecidos para que sejamos transformados à imagem do nosso Senhor. Esse é o propósito da pregação. Então, quando você sai da sua casa e vai até o culto, saiba que o propósito é esse. Eu estou indo ao culto porque a minha vida diariamente é influenciada pelo um tipo de antropocentrismo, ou seja, todos os dias da minha vida eu sou levado a viver para mim mesmo. Nosso coração, nós fomos regenerados pela graça do Senhor, e se você está aqui e não foi ainda, oxalá que Deus faça isso hoje na sua vida. Mas constantemente os nossos desejos e as nossas crenças precisam se alinhar a esse Senhor que nos resgatou. Porque tendenciosamente nós somos conduzidos para uma vida distante, um coração distante daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Nós corremos o risco de termos os nossos sentimentos desordenados. E quando eu digo desordenado em relação ao Evangelho. Por isso que é um perigo muito grande hoje ficar ouvindo qualquer mensagem. Porque há muita coisa adulterada hoje. Com isso eu não estou dizendo que essa igreja é melhor que todas as outras. De forma alguma. Tem muitas igrejas boas. E sempre as pessoas me pedem indicação, eu indico. Tem muitas igrejas boas, tem muitos servos de Deus comprometidos com a palavra e com Cristo. Não é questão de ser exclusivista, não. Mas você começa a identificar que muitas pessoas estão com seus sentimentos desordenados, as suas crenças desordenadas, por dois motivos. Primeiro motivo, às vezes elas ouviram um evangelho adulterado. Quando você ouve um evangelho adulterado, a sua crença fica desordenada. E não somente a sua crença, ou seja, o seu fundamento, mas como também os seus desejos, a sua prática, o seu dia a dia. Tudo começa com a crença. Crença desordenada vai gerar desejos desordenados. Mas tem outro problema também. Não só quando o evangelho é adulterado que acontece isso. Quando o evangelho também é pregado, e ele se depara com pessoas negligentes. Então eu queria que você gravasse essas duas coisas. Não é só o evangelho adulterado que prejudica a sua vida, mas é o ouvido negligente. O ouvido que não coloca em prática. É claro que quando nós vamos colocar em prática, ainda assim a gente erra. O legalismo quer te ensinar que você é perfeito. E você não é perfeito, você erra. Nós erramos. Mas eu não posso ficar com o discurso do erro. Eu tenho que procurar, através da palavra, desesperadamente, alinhar o meu desejo e a minha crença a Cristo e ao seu Evangelho. E não há mérito nenhum na minha vida quando eu faço isso. E no meio do caminho eu vou continuar errando. A gente vê
os caras pregando umas coisas esquisitas. A gente diz, esse é o motivo porque o povo não segue o Evangelho de Cristo. Mas às vezes a gente vê pessoas pregando certinho, pregando o Evangelho de Cristo certinho, e as pessoas continuando com os desejos e as crenças desordenadas. Ou seja, ouvem e não praticam. Então são duas situações muito perigosas. Ou seja, tanto igrejas neopentecostais que pregam o Evangelho da prosperidade podem prejudicar, ou pessoas que estão em igrejas históricas que pregam o Evangelho, históricas que eu digo firmada no Evangelho, tem que definir o que é histórico hoje, nem sempre a igreja histórica está pregando o Evangelho, sou de igreja que prega o Evangelho, nem sempre as pessoas terão as suas crenças e os seus desejos ordenados. Por quê? Porque às vezes falta fazer a tarefa de casa. Esses são dois pêndulos perigosos. Pessoas que são mal alimentadas. De fato, tem pessoas que estão comendo palha. Elas comem palha e a sua crença está desalinhada. Eu me alimento de palha, os meus desejos ficam desordenados. A minha vida começa a se tornar uma vida sentimentalista, romântica. Eu não consigo lidar com o sofrimento. Eu vou ter dificuldade de lidar com a dor. Eu vou ter dificuldade de lidar. Eu vou ter dificuldade de me acostumar com o não. Eu vou ter muita dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Se as minhas crenças e os meus desejos não estão alinhados em Cristo, eu vou ter essa grande dificuldade de entender a soberania do Senhor. Se eu tenho uma notícia boa, eu dou glória a Deus. Se eu tenho uma notícia ruim, eu murmuro. São crenças e desejos que não estão alinhados em Cristo. E que o Senhor nos leve ao arrependimento hoje. E que o Senhor sonde o nosso coração, e com certeza Ele vai sondar e Ele vai identificar muitas coisas que ainda estão desalinhadas. Por quê? Porque constantemente esse alinhamento ao Evangelho vai acontecendo através da pregação. Isso é constantemente. É por isso que eu tenho que ouvir. É por isso que eu tenho que praticar. Você talvez conheça a palavra. Talvez você conheça de cor e salteado. Talvez você tenha um conhecimento de muitos anos. Mas hoje, a palavra do Senhor te desafia não somente conhecer, porque o diabo conhece também. A palavra do Senhor nos desafia nessa noite a sermos transformados. E essa busca por transformação, ela contém graça do Senhor para te ajudar a fazer isso. Mas ela contém também, sabe o quê? Esforço. Você não teve que fazer nada para ser salvo. Nada. Você não tinha condições de fazer nada para ser salvo, porque você estava morto, igual eu. Morto não tem vontade. Mas a partir do momento que você foi salvo, existe uma graça que te ajuda a olhar para a lei de Deus e fazer com que essa lei seja a lei do seu dia a dia. A lei de Deus, ela não salva, mas ela tem um objetivo, ela te leva à santificação. E isso tem que cortar na nossa pele. Se teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho. Melhor entrar cego no reino. Né? Se tua mão te faz tropeçar, corta. É uma comparação um pouco pesada, mas ela nos ensina que a nossa luta contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios desejos, é uma luta que tem que ser batalhada dia após dia e de forma ferrenha. Ferrenha. Você não pode tirar férias nessa área.
Mesmo porque no dia que você tentou tirar férias disso, você caiu num desespero danado, né? Porque o crente verdadeiro, quando ele tira férias dessas questões, dessas disciplinas espirituais, ele cai num laço tão grande, ele se desespera, até que a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo o alcança de novo e o leve a alinhar os seus desejos e crenças. Mas uma coisa muito interessante, eu não quero ter os meus desejos e as minhas crenças alinhados ao Senhor somente diante de uma grande luta. Muitas pessoas, elas começam a buscar alinhar a sua vida, colocar a sua vida em dia diante de uma tempestade. Sim, que bom que isso aconteça também. Que bom que as tempestades têm esse poder pedagógico, né? O Senhor usa tudo isso como pedagogicamente para chamar os seus. Mas eu acredito plenamente que tem sofrimentos que não tem como ser evitados. Tem sofrimentos que são imerecidos. Tem catástrofes que acontecem com todos nós. Mas eu também tenho a convicção que tem sofrimentos que podem ser evitados. Então eu preciso me esforçar, dia após dia, para que o Evangelho seja ouvido e praticado de fato e de verdade. Pregação, ela não tem o objetivo de provocar risos. Apesar que em algum momento eu posso falar alguma coisa aqui e você saia sorrindo, ou você dê um sorriso. Nos últimos séculos antes da Reforma, principalmente no século XIV e século XV, os pregadores se tornaram comediantes. Porque as pessoas estavam tão entediadas de tudo que o que restava era sorrir. Parece que na contemporaneidade também tem esse tipo de pregador que gosta de fazer o povo sorrir. A pregação também não tem o objetivo de só gerar lágrimas nos seus olhos. Tem pessoas que precisam chorar para sentir alguma coisa. Talvez você chore e sinta alguma coisa. Não estou dizendo que é proibido chorar. Mas eu não estou aqui no púlpito, quem prega não está aqui pregando para fazer você rir ou fazer você chorar. Porque o coração do homem é muito enganoso, diz Provérbios. E pelo fato do coração do homem ser enganoso, de fato e de verdade, o único meio que alinha o nosso coração, a nossa crença e os nossos desejos ao Senhor, é a palavra dele pregada de forma diligente na centralidade de Cristo Jesus. Passou disso, é animador de palco. A nossa crença e o nosso comportamento, se for fora do Evangelho, nós seremos enganados. Seremos enganados. Nessa carta aqui, existe um imbróglio aqui em relação às cartas que Paulo mandou, foram juntadas em uma. Paulo foi um pouco duro numa mensagem que ele enviou, diante da negligência dos coríntios, em deixar de separar as coletas para as pessoas menos favorecidas. Teve esse problema. Tem uma série de questões aqui históricas acerca de quantas cartas foram enviadas, os capítulos que correspondem à quantidade de cartas. Mas, de forma bem mais didática, eu quero fazer o seguinte: eu quero dividir esse texto, capítulo 1, capítulo 7. Diante dessa carta dura que Paulo enviou, que de fato precisava ter enviado, porque Paulo tinha chegado lá em Corinto e eles não tinham ainda preparado aquilo que eles tinham que preparar para Paulo levar como oferta para as pessoas mais necessitadas. Então Paulo aqui nessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele desfaz esse ressentimento da igreja, narrando sua própria luta. Porque aqui a gente identifica uma igreja que estava ferida com Paulo. Isso acontece muito. Às vezes o pastor se fere com a igreja, às vezes a igreja se fere com o pastor, fica ferido.
E estava tendo essa questão do mimimi, não é coisa do Facebook, não. Esse mimimi já acontecia nas páginas das Escrituras. Já tinha muito mimimi na palavra de Deus. E aqui a gente entende isso. E Paulo escreve, descrevendo o seu próprio ministério. O que ele viveu? Quem era o centro do seu ministério? Então ele estava tentando desfazer esse ressentimento do povo, diante da dureza que ele manifestou primeiramente, mas mostrando o que ele viveu na própria carne. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 2, 17, Paulo defende suas ações. Do capítulo 3 ao 6, ele descreve o seu ministério. No 6 ao 7, 16, ele faz um apelo. Capítulo 8 ao 9, Paulo traz o incentivo à mordomia, ou seja, a contribuição. Ele cita o exemplo de Cristo, capítulo 8, versículo 8 a 15, como um verdadeiro mordomo. No capítulo 10, Paulo faz uma defesa apostólica, dizendo que o poder do ministério dele vinha de Deus. Porque, diante da dureza de Paulo, muitos questionaram o ministério dele. Líderes populares arrancam aplausos. E eu quero te dizer uma coisa aqui, eu não estou aqui para arrancar aplausos de ninguém. Eu quero ser bíblico e somente. Eu não quero arrancar seu suspiro, seu aplauso, seu choro, seu sorriso. Se você sair daqui disposto a servir o Senhor, já valeu o meu ministério. Se eu e nós sairmos daqui dispostos a olhar para o Senhor e ser como Ele é, valeu todo o sofrimento ministerial. É isso que Paulo vai orientar os nossos irmãos de Corinto. Ele não estava preocupado em ser um líder popular, de forma alguma. Paulo nessa carta é uma carta muito pessoal. Ele faz uma defesa de suas ações. É uma carta onde ele prepara essa defesa. No capítulo 2, versículo 17 da carta, Paulo vai descrever o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é aquele que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Porque havia aqui uma desconfiança em relação ao ministério de Paulo. Por quê? Paulo era um homem que tinha muitas fraquezas na vida e sofrimento. Um homem que sofreu muito. E o triunfalismo daquela época questionou por que nós temos uma pessoa que sofre tanto. Isso é estranho. Parece os amigos de Jó, né? Está pecando contra Deus. Paulo depois fala que ele foi capacitado, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que diz. 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. De Cristo. Então Paulo faz uma defesa, diante do ressentimento da igreja, que a suficiência dele era Cristo. É como se dissesse, e que essa suficiência de Cristo seja de vocês também. Então a capacidade que Paulo tinha, não era uma capacidade simplesmente de ser e acontecer. A capacidade que Paulo tinha, a chamada que Paulo tinha, era algo que vinha de Deus, e ninguém podia derrubar isso. Ninguém. Paulo também demonstrou a segurança que ele tinha, capítulo 4, 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então Paulo também deixa claro para essa igreja, ele expõe para essa igreja o que era o ministério diante do ressentimento que essa igreja ficou. Ou seja, ele tinha que fazer uma exposição cristocêntrica do ministério dele, para mostrar para essa igreja algumas questões que essa igreja não estava entendendo diante da negligência.
da mordomia. E ele fala, olha, a minha segurança é a misericórdia, a graça. Ele não estava seguro nos seus próprios méritos, ele não estava seguro nas suas próprias ações. A segurança dele era a misericórdia divina. Aí no capítulo 4, versículo 5, Paulo mostra a identidade do ministério dele. Paulo teve que defender o ministério, mas ele não defendeu o seu ministério de forma, como eu posso dizer, ele não fez uma defesa do seu ministério do ponto de vista de se gloriar do seu próprio ministério. Ele fez uma defesa do seu ministério se gloriando em quem sustentava o seu ministério. Quais foram os ataques que o ministério de Paulo sofreu? Primeiro, a mensagem dele era considerada insuficiente. As pessoas queriam a cerejinha no bolo, e Paulo nunca colocava cereja no bolo. Bolo de chocolate de mãe, aquele bolo de chocolate com aquele chocolate bem gostoso, feito assim sem economia de chocolate. A tua mãe tá muito feliz aquele dia, e ela pega uma barra de chocolate inteira e faz um bolo sem economia, e aquele chocolate, aquela cereja que está lá em cima, pode dar náusea, pelo menos no meu caso. Paulo nunca quis colocar a cerejinha em cima do bolo. Paulo, as pessoas consideravam o ministério dele como fraco. E o que Paulo faz aqui? Ele expõe o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo também foi considerado assim por Jerusalém. Quando Paulo faz uma defesa do seu ministério, ele não está fazendo uma defesa de si próprio, ele está fazendo uma defesa de Cristo. Porque a fraqueza de Paulo é o reflexo da fraqueza de Cristo em carne. Quando eu digo fraqueza, eu quero dizer o que eu quero dizer com fraqueza? Fraqueza é quando você reconhece que sua força não vem de você mesmo. Isso é fraqueza. Fraqueza é quando você reconhece que o poder de Deus é que te sustenta. Os discípulos, naquela narrativa de Marcos que a gente fez, ficaram questionando o Senhor. E o Senhor disse, não, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Vocês querem governar, só que a igreja não nasceu para governar. A igreja nasceu para servir. Talvez essa nova ministra aí que foi colocada, ela precisa ler mais o Evangelho e ler mais Romanos capítulo 13. Só ler a Bíblia. Jesus em nenhum momento quis governar, do ponto de vista temporal. Não existe essa base bíblica no Novo Testamento. Meu presidente deu um chute na parede. Mas a falta do conhecimento do Evangelho leva as pessoas a esse tipo de triunfalismo. Não. Paulo mostra que o sofrimento é essencial para o avanço da glória divina. Porque uma vida triunfal, uma vida com só vitória, uma vida só com glórias, o sofrimento mostra a glória divina, porque o sofrimento nos faz ser reduzidos a pó. O sofrimento nos faz a enxergar a grandeza da glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, quando nós sofremos, nós passamos a enxergar que tem algo que deve ser adorado. Algo que deve ser adorado. Paulo mostra que esse sofrimento é essencial. Às vezes os cristãos estão buscando a autoestima. Se você está buscando a autoestima, se prepare. Mais cedo ou mais tarde você não vai conseguir ter essa autoestima.
por mais plásticas que você possa fazer, vai chegar um momento que é melhor deixar o cabelo branco, fica mais bonito do que o cabelo com tanto de mecha. Vai ficar mais elegante. Vai ficar mais elegante a gente com rugas do que todo esticado e a boca crescendo e ficando do tamanho da tela desse computador. Uma hora ou outra a tua autoestima não vai ter como ser levantada mais. Uma hora ou outra você vai ter que encarar a vida. O regozijo que Paulo mostra nessa carta é na suficiência de Cristo em todas as áreas de sua vida. Se Paulo dependesse de elogios, é certo que é bom elogiar? É. Mas e quando os elogios não vêm? Paulo foi desonrado, meu irmão. Filipenses ele mostra. Fui desonrado. Desonra é um sentimento que você e eu sentimos também. Se você está dizendo que foi desonrado, eu também posso dizer que já fui desonrado. Mas a minha suficiência não está na honra. A minha suficiência deve estar em Cristo Jesus. Porque Cristo foi desonrado dentro da sua própria terra. Cristo foi desonrado dentro de casa. Gente, tem dor maior do que ser desonrado dentro de casa? Você imagina, as multidões, as pessoas lá fora te reconhecem, dentro de casa você é desonrado? As pessoas no teu emprego dizem, cara, você é um profissional, você é o cara. Quando você chega em casa, você é desonrado pelos próprios filhos. Já pensou? Paulo foi desonrado pelas próprias igrejas que ele abriu. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém contribuiu comigo a não ser vós, ó Filipenses. As igrejas missionárias que ele abriu, fecharam a mão para Paulo. Mas ele diz, a minha força é o Senhor. Isso tem que ser o nosso lema. Tem que ser o nosso lema. Capítulo 4, do 1 ao 6, nós temos aqui um texto de ouro. Vamos dizer assim, uma regra de ouro. Essa obra da salvação do Senhor. Que coisa linda essa obra. Porque essa obra tirou as vendas, tirou a nossa cegueira para que a gente enxergasse a luz da salvação do Senhor. Essa obra nos lembra da necessidade de pregarmos o evangelho puro de Jesus Cristo. Porque só a salvação pode trazer a luz para uma vida que está em trevas. Capítulo 4, Paulo descreve sua mensagem em oposição à mensagem dos falsos mestres. A opção de Paulo foi o seguinte: eu prefiro pregar o tesouro do evangelho a vasos terrenos, do que pregar outro evangelho, porque o que estava acontecendo era isso. E Paulo coloca o sofrimento presente no ministério dentro do contexto da glória futura. Esses dias eu fui no enterro. Semana da Ludmila. A gente cresceu junto, no mesmo local. O irmão dela era casado com a Kênia, que é filha dele, Eunice, que tá, não sei se a Kênia está aqui hoje. Morreu de acidente de carro. De moto. Tiago. 8 anos depois, a Ludmila, casada, a nossa idade, minha e da Gisele, um filho de 12, um filho de 5, praticando triatlo. A lancha do corpo de bombeiros foi salvar uma pessoa. No que a lancha foi salvar aquela pessoa, a hélice da lancha arrancou o pé, parte das nádegas, ela teve a perna toda amputada e depois de 2 dias não resistiu, faleceu. Até agora eu estou meditando e orando pelaquela mãe e pelos pais. Quando a gente vai para o cortejo fúnebre e encosta no jazido, eu descubro que não era o segundo filho que aquela mãe estava perdendo, era o terceiro. O coveiro foi tirando as caixas de ossos
tirou uma, daqui a pouco ele tira outra. Aí eu falei, calma aí. Perguntei para Kênia, quem é essa outra pessoa? É o primeiro filho dela que já tinha morrido. Com 10 meses. O terceiro filho. Diante disso eu me perguntei, onde estará o consolo? As pessoas querem ter o ego levantado, querem sair da igreja com a mensagem de autoestima, acusando o pastor que tem uma mensagem muito dura. Olha a mensagem de Jesus. É porque você não está lendo a Bíblia. Olha o que Jesus pregou. Olha a mensagem apostólica. A mensagem apostólica é caracterizada por uma coisa fenomenal, ressurreição. Porque essa era a esperança. Meu amigo, tudo nessa terra vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus falou com os discípulos, vocês querem, com aqueles caras lá que estavam se repreendindo, vocês querem ir também? Vão junto. Pedro fala, como que eu vou? Para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meu irmão, em nome de Jesus, para de se prender nesse evangelho fraco, triunfalista que está sendo pregado. Quando eu prego o evangelho é para que a sua crença e o seu desejo seja alinhado em Cristo. A nossa casa tem que estar construída em cima da rocha, não em cima da areia. Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Eu não sei o que o futuro me vai fazer comigo. Eu não sei o que vai acontecer lá. Deus sabe. Mas eu só sei de uma coisa. A minha crença tem que estar arraigada no Senhor e na esperança da glória vindoura. A mensagem de Cristo é a luz do Evangelho. Versículo 1 ele diz, pelo quê? Esse pelo quê ele está se referindo à natureza do ministério da nova aliança, do capítulo 3. Ele diz no capítulo 3, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita no vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A natureza do ministério de Paulo estava na nova aliança. É a razão pela qual ele não desanimava e não desfalecia. E é esse o ensinamento que tem para nossas vidas hoje. A razão pela qual Paulo não desanimava e nem desfalecia é porque o evangelho da nova aliança era a natureza do ministério dele. Quando a nossa força é o Senhor, meu amigo, você vai conseguir ir em frente. Eu sou um comedor de arroz com feijão. Você é um comedor de arroz com piqui, ou com frango, caipira, ou com angu. Onde é que está a nossa força? No ministério da nova aliança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Em contraste aos seus oponentes, Paulo não adultera a palavra, mas é direto e verdadeiro. Falsos mestres pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Mas Paulo
Ele não adulterava a palavra de Deus. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 3. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, velado àqueles que o rejeitam, a gente tem que entender, conforme o versículo 4, que a influência de Satanás sobre os incrédulos cega a mente deles, para que não resplandeça a luz do evangelho. Mas Deus é muito mais poderoso e pode abrir os olhos dos cegos, mostrando para nós que ninguém pode impedir a obra redentora do nosso Senhor. Cristo, que é a imagem de Deus, irradia essa luz e glória no evangelho nas nossas vidas, irresistivelmente. Versículo 5, não nos pregamos a nós mesmos. A mensagem de Paulo é distinta dos oponentes dele. Engraçado que a mensagem dos oponentes estava atraindo mais do que a do Paulo. A mensagem dos oponentes atraía mais do que a de Paulo. Porque de fato o ser humano gosta de quê? De ter o seu ego massageado. Só que a mensagem de Cristo não é massagear ego. É cativar o seu sentimento para a glória de Deus. Se o seu sentimento for amassageado, se o seu ego for massageado, não tem pregador do mundo que vai conseguir te suprir. É por isso que as pessoas ficam para lá e para cá, de igreja em igreja, nunca conseguem se... Por quê? Porque ninguém vai conseguir suprir. Não, acho que tem um pregador bom agora lá em Planaltina, eu acho que tem agora lá em Sobradinho, eu acho que... Sabe de uma coisa? Está faltando evangelho, conversão. Ninguém vai te suprir da forma como você quer, só o evangelho. Somente o evangelho. Somente quando Deus, conforme diz o versículo 6, resplandece em nosso coração isso. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somente quando isso acontece, tal como aconteceu na criação, onde Deus ordenou que irradiasse a luz a partir das trevas, no poder da voz dEle. Assim, no poder da pregação de Cristo, o evangelho pode irradiar e brilhar e levar você a viver a vida soberana do nosso Senhor. E conhecer a Deus através de Cristo. Você quer ver a glória de Deus? A glória de Deus está na face do nosso Senhor. Totalmente homem, totalmente Deus. O objetivo da pregação, capítulo 4, 5 ao 6, nós aprendemos que o objetivo da pregação é para que a luz de Deus resplandeça no coração do homem, para que percebamos a luz da glória de Deus manifesta na face de Cristo. A pregação tem um objetivo, ela educa, mas ela tem um objetivo muito maior do que educar. A pregação tem um objetivo de transformar as nossas vidas. Paulo diz, não pregamos a nós mesmos, ou seja, eu não prego sabedoria humana, eu prego Cristo crucificado. Pregar a palavra é o meu dever e o meu objetivo. E o seu dever não é somente entender. Quando eu prego a palavra, quando a palavra é pregada na centralidade de Cristo, isso deve produzir em você adoração correta, ação de graças, seja no momento triste ou alegre. A pregação ela deve produzir obediência e louvor ao nosso Senhor. Então, quando você ouvir a mensagem aqui, entenda que você não está ouvindo simplesmente para o seu bel prazer, mas você está ouvindo porque o seu coração tem muitos ídolos, e o seu coração, como o meu coração, precisa se desfazer desses ídolos.
e ser alinhado a uma adoração em espírito e em verdade ao nosso Senhor. O que Cristo fez foi o que Adão manchou. Adão nos conduziu à idolatria. Cristo nos conduz à adoração ao nosso Deus. Então, quando eu prego, quando a palavra do Senhor é exposta na centralidade de Cristo, ela está tirando dos projetos idólatras que eu e você somos tentados a cair. Por isso que nós temos que ouvir a mensagem. Romanos 10:17, como eu preguei domingo passado, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra chama o pecador. E a palavra também, além de chamar o pecador, ela alinha os desejos e crenças desse pecador, conforme a glória de Cristo expressa na imagem da face de Cristo. A glória de Deus expressa na imagem e face de Cristo Jesus. Então, se você está ouvindo aqui todo domingo a mensagem, mas a sua adoração não está devidamente alinhada ao Senhor, você precisa fazer essa análise. Você ouviu a pregação aqui, mas tem alguma coisa que está tomando a sua vida, que está te levando a um certo tipo de idolatria, então você precisa firmar mais os seus pés nessa pregação. Você está ouvindo a exposição do Evangelho, mas o seu culto não é de ação de graças. É um culto onde você está murmurando. Se você está ouvindo, mas isso não está produzindo obediência, então tem que voltar atrás. Adoração, ação de graças, obediência e louvor. Repete comigo: a palavra do Senhor, pregada na centralidade de Cristo, deve me conduzir à adoração, à obediência e ao louvor a Deus. Apenas conhecer? Tiago 2,19 diz que o diabo conhece. O propósito da pregação para crentes e descrentes é que essa palavra cative os nossos corações. Nossa crença precisa estar cativa a Cristo. Paulo denuncia o adultério da palavra por falsos apóstolos e a submissão do povo a ideias fora do Evangelho. Ai, pastor, mas será que isso é bom? Se for bíblico, é bom. Bíblico de forma diligente. Não basta citar a Bíblia, mas está bem contextualizado no nosso Senhor Jesus Cristo. É bom sim. Eu queria extrair aqui algumas lições da segunda carta e umas lições do texto. Primeiro, Deus é soberano na salvação. Por meio da pregação Ele chama, ordena a luz do Evangelho, de forma eficaz, trazendo o seu povo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já experimentou o Evangelho ou está cego por Satanás? Você já experimentou o Evangelho de fato e de verdade? Você sabe o que é conversão de fato e de verdade? Ou você está simplesmente frequentando a igreja e ainda cego por Satanás? Você experimentou a luz do Evangelho? Ou seja, você conheceu a glória de Deus na face de Cristo Jesus? Nós precisamos nos dispor ao arrependimento. Participar da obra do Senhor como parte do corpo de Cristo. Isso que Paulo chama a atenção aqui, em relação às coletas que foram negligenciadas em algum momento, tardiamente. Participação da obra do Senhor como parte do corpo de Cristo. Como é que está a tua vida como corpo de Cristo? Você está como espectador do corpo de Cristo ou você está fazendo parte do corpo de Cristo? Porque se você não estiver fazendo parte do corpo de Cristo, de corpo, alma, com pé, cabeça e coração, você simplesmente está vindo aqui para ser alimentado
de forma egoísta, para que você consiga cumprir os seus objetivos na sua vida profissional, na sua vida educacional, na sua vida familiar. E o Evangelho não é simplesmente um alimento que te leva a fazer isso, ele vai além disso. O Evangelho é comunitário. Paulo chama atenção nos últimos capítulos para a natureza comunitária do povo de Deus. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, sim, é comunitário. A palavra é proclamada. Eu queria fazer implicações do texto. E quando eu prego a palavra, é para que a gente perceba a grandiosidade e que glorifiquemos ao Senhor por sua soberania. A luz do Evangelho pregado através do poder do Espírito Santo é para que sejamos atraídos a Ele e não aquilo que nós queremos. Eu ouço, e quando eu ouço, a minha alma deve suspirar como a alma de Davi. Salmos 42. Suspira como a corça. As boas novas pregadas, elas têm que conduzir os desobedientes para que eles se submetam e se deleitem em Cristo. O efeito prático da pregação não é só a obediência, mas também o deleite em Cristo Jesus. Porque, meu querido e amado irmão, como é deleitoso. A obediência, ela produz deleite. Ela produz segurança no Senhor. Não é algo que eu ouço simplesmente para obedecer de forma mecânica, não. É uma obediência que produz uma vida deleitosa em Cristo. As minhas expectativas estão no Senhor. Ele sofreu, eu não vou deixar de sofrer. Ele foi escarnecido, eu não vou deixar de ser escarnecido. Ele foi humilhado, eu também não vou deixar de ser humilhado. Ele foi desonrado, eu também não vou deixar de ser desonrado. Mas assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, essa é a esperança do povo de Deus. A nossa humilhação produz exaltação. E a exaltação não é do sabor de mel, não. A exaltação é uma gloriosa esperança que te fortalece a servir a Cristo e ao seu irmão. Porque se essa gloriosa esperança não estiver marcante no seu coração, você vai querer desistir. Você vai achar que não vale a pena. Somente a esperança da glória divina revelada na face de Jesus vai fazer com que eu e você diga: sim, eu quero me dispor para Cristo e para o meu irmão. Sim, eu quero me dispor para Cristo e para a obra que Ele tem para a minha vida. Sim, eu quero me dispor para Cristo e para tudo que Ele me submeter. Mas enquanto você estiver colocando a sua esperança em coisas terrenas, você sempre vai ser frustrado com o seu próprio egoísmo. O Evangelho tira você de você mesmo. O Evangelho tira você da sua própria tentação de fazer a sua própria vontade. E você só vai encontrar vida. Você só vai encontrar regozijo. Você só vai encontrar paz quando você se submeter à vontade do Senhor. Oh, paz maravilhosa. Tem um cântico que diz: essa paz que sinto em minha alma não canta não, pastor. Sim, essa paz que você sente na sua alma não é porque as coisas estão dando certo, não. Porque uma hora pode dar certo, outra hora pode dar errado. Essa paz que você sente na sua alma é porque tem uma luz que te ilumina hoje, visivelmente apontando para algo que está lá na frente te esperando. Eu quero te conclamar nessa noite, meu amado e querido irmão, e te perguntar: a tua crença está em quem? Os teus desejos estão alinhados em quem? Eu quero te chamar para que você fundamente as suas crenças unicamente no Senhor Jesus Cristo.
que passar disso é obra de Satanás. Que passar disso é obra do inimigo. Eu quero te conclamar, meu amado e querido irmão, que os seus desejos e os meus desejos, os nossos anseios, sejam alinhados em Cristo e nada mais. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Você pode ter certeza que as necessidades que Mateus 6 cita, assim como o Senhor cuida das aves, o Senhor cuidará de você. Está procurando o seu próprio interesse em primeiro lugar. Nessa noite eu te conclamo a abandonar os seus próprios interesses e colocar os seus desejos alinhados na missão de Cristo. Por que eu ouço a pregação? Para que isso aconteça. Mas isso acontece quando eu ouço uma pregação cristocêntrica. E quando eu não sou negligente quanto a essa pregação. Eu vou sair daqui e vou colocar em prática essa pregação. Amanhã eu vou acordar. A primeira coisa que eu vou fazer não é tentar resolver meus problemas. A primeira coisa que eu vou fazer é render graças ao meu Deus. A segunda coisa que eu vou fazer é clamar ao Senhor. A terceira coisa que eu vou fazer é me render às Escrituras Sagradas. A quarta coisa que eu vou fazer é orar o dia inteiro, sem cessar. Sem cessar. E a cada dia, minha crença e os meus desejos serão alinhados em Cristo. Busque desesperadamente pela palavra do Senhor. E você vai encontrar vida. Vida. Esperança na ressurreição. Força para fazer a obra de Deus.